nordestino é chamado para pagar a conta. Historicamente, a seca nordestina nunca teria solução, sendo natural que o povo nordestino se transformasse em um povo quase nômade e a migração fosse justificada como produto de uma condição ambiental. A verdade, entretanto, é outra. A resolução dos problemas que possibilitaria a convivência do nordestino com a seca não interessava aos grandes centros urbanos, especialmente do sul e sudeste do país, que dependiam de mão de obra barata. Para tanto, aproveitou-se do histórico binômio seca-migração para impor ao povo nordestino uma escolha entre a miséria e a pobreza da vida no sertão e o sonho encantado que lhe oferecia o pau de arara que o conduziria a um mundo de prosperidade na região centro-sul. Agora, diante do impasse entre o conservacionismo ambiental e a produção agropecuária, como se fossem excludentes, discute-se no Congresso Nacional a elaboração de um novo Código Ambiental, na tentativa de conciliar a preservação e a produção de alimentos. O projeto do novo Código, dentro do jogo político de dominação social, traz algumas sutilezas, perpetradas de tal forma que passem despercebidas, justamente pelo povo que sempre foi chamado a pagar a conta social da nação, o povo nordestino. No confronto da anistia com a moratória, somente aqueles que não têm como desmatar um único palmo de terra serão beneficiados. Com o desenvolvimento de novas tecnologias e novas cultivares, o solo pobre do Cerrado nordestino, oeste da Bahia, Piauí e Maranhão, começou a produzir tanto quanto os solos argilosos da região sul e do sudeste. O avanço tecnológico pôde transformar os nordestinos de famintos a alimentadores do mundo, libertando-o do estigma de imigrante histórico e incapaz de ser senhor do próprio destino. Entre as grandes regiões, foi o Nordeste que mais cresceu na produção de cereais, leguminosas e oleaginosas. A safra prevista para 2011 apresenta a seguinte distribuição: região Sul, 60,3 milhões de toneladas, Centro-Oeste, 55 milhões, Sudeste, 16,5 milhões, Nordeste, 15,1 milhões de toneladas e Norte, 4,2 milhões de toneladas. Comparativamente à safra passada, segundo dados da Conab e do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, são constatados incrementos na região Norte de 4,5%, Nordeste 27,6%, Centro-Oeste 4,9% e decréscimos no Sudeste 3,1% e no Sul 5,9%. Como se pode observar, a região Nordeste foi a que mais cresceu e, mantido esse crescimento, na próxima safra vai produzir mais que o Sudeste. Por isso, a aritmética social é bem simples. A anistia beneficia e maxivaloriza as terras do Sul e do Sudeste, e a moratória emperra o progresso do Oeste da Bahia, do Piauí e do Maranhão. O povo nordestino não quer, não pode e não tem como arcar com esses custos sociais. Não que defenda o desmatamento indiscriminado, pelo contrário. A Bahia possui aproximadamente 56 milhões e 469 mil hectares. O Oeste baiano, aproximadamente 17 milhões e 400 mil. O agronegócio no Oeste da Bahia ocupa 1.750.000 hectares, que representam apenas 0,3% do território baiano e 10,05% da região Oeste. O projeto de lei 1876 de 99, que compõe o relatório do novo Código Florestal a ser votado no plenário do Congresso nos próximos dias, no artigo 47, estabelece a moratória por 5 anos para a supressão de florestas nativas no território brasileiro. Esta medida vai impactar consideravelmente as regiões de fronteiras agrícolas, em especial aqui, o Oeste da Bahia, o Piauí e o Maranhão. É sabido que o desmatamento do Cerrado é um gerador de carbono considerável e todos nós defendemos que ela deva ser manejada com cautela. Afinal, garantir recursos naturais perdurantes é interesse de todos, especialmente do agricultor. Um levantamento recente, realizado com recursos do Ministério da Integração Nacional, divulgado em 2009, mapeou 7 dos principais municípios da região Oeste, totalmente integrantes do Cerrado, e chegou a conclusões surpreendentes. Em uma área total de 6,4 milhões de hectares, contra 1,3 milhões de lavouras,
o percentual de problemas ambientais não chegou a 1% e cerca de 65% do bioma permanece intacto. O direito do oeste da Bahia, juntamente com o Piauí e o Maranhão, expandir a sua produção dentro dos limites da sustentabilidade, gerando mais alimentos, empregos e desenvolvimento econômico e social, é uma questão de justiça em relação a outros estados localizados no mesmo bioma, que iniciaram décadas atrás a sua exploração. Diz ainda o seguinte manifesto: alarmada com o estranho silêncio de estados produtores, os produtores do oeste da Bahia, com o apoio das entidades representantes da sociedade civil organizada, se posicionam definitivamente contrárias ao artigo 47. E agora as razões. 1. O Brasil é estratégico para alimentar o mundo, sobretudo no momento de crise que se inicia. Decretar desmatamento zero é uma profunda demonstração de soberba, já que nós temos alimentos aqui, enquanto o resto do mundo vive uma crise alimentar. 2. A área brasileira sob biomas nativos ainda é de 56% do território brasileiro, contra 0,3% na Europa. 3. A área agrícola explorada, somente agricultura e floresta sem pecuária, é de pouco mais de 60 milhões de hectares, em um país de 851 milhões de hectares. 4. Não há muito mais área com aptidão agrícola no Brasil, a não ser na Bahia, no Piauí, no Tocantins e no Mato Grosso, Pastagens, Minas Gerais e Goiás. 5. Estamos comemorando uma safra de 154 milhões de toneladas, sendo que os Estados Unidos, a China e a Europa, todos individualmente, produzem mais de 500 milhões de toneladas. Sim, somos grandes e competentes, mas podemos ser muito maiores. A China só cresceu por ter colocado o bem-estar do seu povo em primeiro lugar. 6. Como pleitear um assento no Conselho de Segurança da ONU, pleito legítimo, sendo a quinta economia do mundo, e contribuir para a desestabilização econômica e política do mundo? Falta de economia é igual à guerra civil. 7. A viabilização de outras nações, Angola, Moçambique, Colômbia, Ucrânia e outros, significa que os investimentos no Brasil não serão feitos, simplesmente vão mudar de endereço. E quando a transferência de tecnologia e infraestrutura estiverem prontas, vamos criar outras potências agrícolas antes de nós mesmos nos firmarmos como nação provedora de alimentos. E a 8ª razão: a agricultura brasileira vem em um crescente processo de utilização do sistema plantio direto na palha, que sequestra por ano de 500 quilos a 3 toneladas de carbono, o que representa que em poucos anos a liberação de carbono, que representa a supressão vegetal do cerrado, seja reposta via agricultura. Há números que indicam que a supressão de um cerrado leve considere algo com 30 toneladas por hectare de carbono, liberados para a atmosfera. A indústria siderúrgica depende de 50% do carvão de mata nativa e são necessários mais 10 anos para a autossuficiência com eucalipto. Esse é o manifesto que foi feito pelo Sindicato Rural aqui de Luiz Eduardo